Sejam bem-vindos pelo de Mobile Suite ao Ganto CG Brasil e hoje eu quero trazer para vocês uma lista. Uma lista de alguns decks que eu quero testar agora com a vinda de GD3. Obviamente vai ter decks que são novos e decks que são um melhoramento de outros antigos, então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Nesse primeiro vídeo nós iremos falar alguns decks que são novos, alguns arquétipos que agora vão poder jogar somando as cartas que vierem de D3, e no outro eu vou falar sobre alguns decks que vão vir apenas algumas alterações, pouquíssimas cartas que farão sim a diferença agora com GD3. O primeiro aqui é o Júpiter. Na verdade, Júpiter ele não dá para fazer um deck mono Júpiter, porém como Júpiter e Titan são dois arquétipos que conversam entre si, porque tem grande parte dos pilotos são Júpiter e Titans também, aqui é uma listinha da mescla desse mono azul Júpiter Titans que eu acho que seria interessante. Então, para não explicar todos os decks de uma maneira muito detalhada, com gameplay, apenas vou passar mais ou menos a lista aqui para vocês. Então, primeiro, com o Rizak de turno inicial, ele um 2/2 de custo 2. Temos aqui um outro Rizak também de custo inicial, no caso agora ele é Titans e também Júpiteres também, com uma forma de trazer uma coisa diferente. E se tiver um outro, ele ganha mais 1 de AP e ganha Repair. Então fica aí um pouco mais forte, caso não destrua, seja ele aí ficando aqui um pouco vivo. No caso, vai ser um 3/2, então a chance dele, né, ser destruído é grande, porém, caso não, temos aí um Repair 1 como objetivo. Temos aqui um Rizak Custom, também de turnos iniciais, custo 2 de nível 3. E se tiver 2 ou mais Titans em jogo, você tem aqui um custo reduzido. Então, querendo ou não, ele não necessariamente pode entrar no turno 3. Ele pode vir em outros casos. Você tem aí trazido de uma forma um pouco mais rápida o Rizak de turno inicial. Temos aqui uma sala, que ele também agora ele é um Júpiteres garantido, mas também é do tipo Titan, só que ele é pilotado por Júpiteres com Repair 1. Temos aqui novamente com Repair, algo com Júpiter Straight, o Balanok de custo 2 de nível 4. Se tiver pareado tem o Repair 2, então com o piloto ele fica aí um pouco mais resistente. Outros o Titans, que se ele tiver pareado de nível 3 ou menos, se for destruído pareado, você pode descartar cada unidade. Se você fizer isso, você retorna a unidade pareada para a sua mão. Ou seja, você consegue manter ele vivo. Então, no caso, por enquanto, o Titans Júpiteres tem como objetivo manter-se vivo mais tempo. Tem essa parte um pouco mais stalzinha. Agora de D3 também temos o Pallas Athena. Quando ele deploy, você escolhe 2 Titans card do seu trash e você exila do jogo. Se você fizer isso, você pega um nível 4 ou menos e resta ele. Algo que nós já falamos também na parte de review de GD3. Temos uma sala, que ele é blocker, Repair 1, então no caso agora nós temos uma carta um pouco mais robusta, blocker e Repair. Então se você não destruir logo de cara, ele pode ir se recuperando aos pouquinhos. E com repairs, com no caso também de colocar outras unidades, por exemplo, a gente pega a Syla, que quando você coloca numa unidade azul, ela ganha Repair também, então Repair acumulativo, podendo ficar até um Repair um pouco mais cabuloso, então aí possível de algumas coisas de fazer uma deck um pouco mais stalzinho. De GD3 também a gente tem o Bulldog Dog com o Gerard de Messa. Ative meio uma vez por turno, você exila 3 Titans do seu trash, se você fizer isso, ele ganha Breach 4. Então, você pode fazer isso sempre. Exilou 3, Breach 4. Exilou 3, Breach 4. Então aí, também um stallzinho, onde você vai estar segurando os turnos para aumentar um pouco o seu trash, porque ele vai exilar bastante coisa, mas pelo menos ganha um Breach 4 com um bicho um pouco mais brutal. Também aí de GD3, a gente tem o Tel-O, Repair 3, novamente Repair. Quando dura Repair, você pode escolher uma outra unidade e também ganha, que tem Repair, e essa unidade ela pode atacar um bicho em pé e pode restar. Nós temos aqui agora o Gerard Messa, que quando se ele tiver um outro Titans em jogo, ele ganha mais 1 de AP, mais 2, mais 1. A Sara Zabirkov, quando linkada, você pode, né, em link, você pode escolher uma unidade de nível 3 ou menos e restar ele. E nós temos o Ptilomyros Sekiro com mais 2, Titan, Júpiter e New Type, mais o importante que é mais 2, mais 2. Com o link você pode escolher uma outra unidade, ganha Repair 2 nesse turno, e se for de Júpiter você ganha mais 1. Ou seja, meio que
é o piloto boss, onde ele consegue fazer várias coisas. Ele dá repair pro outro, dita draw, é um bicho que dá +2/+2, é algo bem brutal mesmo. Como comando, nós temos Recoa, juntamente com a própria pilota mesmo, e com main e com action, você escolhe uma unidade de nível de 3 de HP ou menos. Você resta ele, tem que ser friendly, e se tiver um friendly Júpiter linkado, você escolhe duas, você pode escolher até duas. Então, no caso, você vai escolher alguém de 3 HP e resta. Se você tiver um Júpiter linkado, você pode fazer isso com duas unidades. E o Privilege Position, se você pode escolher uma unidade linkada a Titans e setar ela como ativa. Então bate, virou, bate de novo. Porque não diz que ele não pode fazer isso. Então ele pode setar em modo aberto. E o legal é que como ele é action, você pode bater, virou, bater, virou, bater, virou. Pode fazer isso até 4 vezes, porque como ele é custo 2 de nível 6, bateu, virou 2, bateu, virou 2, bateu, virou 2, bateu. Então, no caso, dependendo do jeito que for, você pode dar 4 tapas. E se o cara não tiver a resposta, são 4 shields, ou até mesmo 4 custando base. Se pegar direito, é bem bruto. E aqui, entrando agora um pouco mais com as bases, a gente tem aqui a base Júpiteres, né, que dá o próprio nome ao arquétipo, que se você tiver um Júpiteres linkado, não tiver um Júpiter em jogo, você pode escolher uma unidade de nível 3 ou menos e restar ela. E também colocando aqui, apesar do Talguise COs, do Léo COs, para dar um pouco mais de stall, já que a estratégia é um pouco mais stall, a gente tem aqui a Corsica, que no primeiro deploy dela você faz um Talguise 4-2, e se for a segunda vez, terceira, quarta ou quinta, sexta vez, você coloca ele e faz 2 Léos 1-1. Então agora a gente entrando com os Vulturi. Obviamente, Vulturi não dá para fazer um deck full também, mesmo com o GD3, mas o interessante aqui é que veio alguns reforços e alguns decks decidiram colocar o branco para dar um suporte para ele. Então começando aqui com o Gundam Air Master Flight Mode, ele é de turno inicial, mas ele já é um 3/3, então esse deck ele é um deck que ele brinca um pouco mais com poder bater e bater um pouco mais de força de maneira diferente. A gente tem aqui o Lifrit como blocker, mas você pode colocar outros blockers. O interessante é colocar algo que segure. Colocamos então aqui o Lifrit pelo fato de ser meio que ter mais bunda. Tendo mais bunda, podendo meio que ficar mais tempo em jogo. Nós temos aqui agora um que é Vulturi mesmo. Ele é deploy, se ele colocar essa unidade do seu trash, você pode escolher uma unidade de 4 ou menos de AP e causa 2 de dano. Então, no caso, quando ele entra, se você colocou essa unidade vindo do seu trash, você pode fazer isso, porque tem essa pegadinha aí, um pouco de reanimate. Nós temos aqui o blocker como Venturi aqui, sem nenhum tipo de problema, e é só blocker mesmo, mas ele já veio já em GD2 como um Vulturi. Outro Vulturi também, nós temos o Gundam X, pareado com um piloto tipo Vulturi. Se ele for destruído, você escolhe um Vulturi de nível 4 ou nível 5 ou mais do seu trash e volta aí para sua mão. Ou seja, animate. Colocamos aqui o Sword Strike Gundam porque ele é um bouncezinho. Porque como o seu deck ele não é esse deck aqui, ele é muito mais de trazer os bichos de volta e você gasta muito recurso com isso, fazer com que volte para a mão do oponente é algo mais interessante do que virar, porque você não quer bater nele, você quer ir bater diretamente na vida. Considerando isso, nós temos o L-Strike, que também é um bouncer. Então assim, mesmo que bounce ainda não seja uma estratégia muito forte, porque poderia, bounceia e compra, ou você podia bouncear o seu mesmo para dar um deploy em cima dele, meio que só levanta e volta. Mas como o bounce ainda não é tão forte como acontece no Magic, poder bouncear ou direto para a mão, ou só subir e descer, por enquanto a gente tenta fazer o que dá para ser feito. Mas como eu disse, como a ideia desse deck é bater diretamente e reanimar para aumentar o seu trash, fazer com que o cara volte para a mão talvez seja mais interessante. Então é um blocker, também ele bounceia de nível de 4 de HP ou menos. E a gente tem o Gundam X Diver, que também é o Vulturi, tanto o Garrod quanto o Jamilnate. Quando linkado, você escolhe uma unidade de nível 4 ou mais do seu trash e você pode colocar pagando o custo, né? Então também é um reanimate,
É da mesma forma que o outro que você podia trazer quando ele entra vindo do trash, fazendo coisas, então você já percebe que ele já vai brincar um pouco mais com o trazer de volta. Temos aqui o Freedom, que ele diminui o AP junto com o Kira, né, já que o Kira também está entrando devido ao fato do Strike, do Sword Strike e também do Wild Strike. No caso aqui é para diminuir. Caso não consiga bouncear, eu diminuo o AP dele para conseguir bater sem nenhum tipo de complicação. Nós temos Garrod e Tifa, né? Temos aí 2 pilotos juntos. Também o Futuro e New Type. Quando pareado, você descarta uma carta. Se você fizer isso, você olha 3 cartas do topo. Você revela um Vulture, entre elas adiciona para sua mão. E o outro você volta de baixo pro fundo. Então seja meio que um tutorzinho. Então você descarta uma carta para você aumentar o seu trash, porque precisa que o seu trash aconteçam coisas. E também você coloca uma nova carta na sua mão. Você aumenta o seu trash e também recicla a sua mão. Nós temos o Jamil, que quando dura Link ele ataca, você descarta uma carta. Se fizer isso, compra uma. Normalmente é mais legal você comprar uma para descartar, porque caso você não queira aquela carta, você não ter receios de descartar alguma coisa que você não queria descartar. Mas como esse deck brinca com trash, não é tanto problema também. Nós temos aí o Kira, como para quando ele ataca, menos 2 de AP, algo que a gente já conhece. Trauzinho básico também. E nós temos o Awkward Power. Você, na sua main, você pode escolher uma unidade de 5 ou menos do seu trash, paga o custo e ele entra com Deploy. E nós temos aqui a base, você coloca 2 cartas do seu topo no trash. Então, no caso, é para você realmente ir reanimando bem. Ah, destruiu a sua carta, não tem problema. Ela volta sem nenhum tipo de problema. E agora a gente entra com o nosso próximo arquétipo também roxo, que é o Vagan. O Vagan é interessante porque ele também não tem 100%, mas mesclando um pouquinho com outras cartas roxas para fazer uma brincadeira legal, também brincando com o trash. Então aqui o Gafran, essa unidade já não pode atacar o player, então se ele é obrigado a atacar as unidades, isso é relativamente ruim, porque às vezes você não tem quem bater, mas querendo ou não, ele já é algo de turno inicial, então caso apareça algum tipo de blocker ou algum tipo de alvo, também você pode bater sem nenhum tipo de problema. Nós temos o Farsia, ele também, se você tiver uma carta no seu trash, ele custa 1. Então, no caso, você pode ir meio que vomitando cartas, simplesmente porque o objetivo é colocar e aumentar o seu trash. Também ele brinca um pouco com essa ideia. O Ryusuke Go, Crazy Custom 2, quando ele deploy, você escolhe uma unidade, causa 1 de dano. Se você fizer isso, você compra uma carta e descarta a outra, né? No caso, é algo para mexer com o seu trash. Nós temos aqui o Barbatos, que também quando ele entra, você escolhe uma unidade sua inimiga e causa 1 de dano em ambos. Tem o Zedas R, quando ele ataca, no caso ele é vegan, mas o piloto que mexe dele é o X-Rounder. Então você escolhe uma carta vegan, carta do seu trash, e você pode exilar ela do jogo. Se você fizer isso, você escolhe uma carta de vegan e dá mais 2 de ataque nesse turno. Ou seja, você vai estar lá milando carta, descartando carta para você tirar fora e aumentar mais 2 de força quando esse que estiver atacando. Seja atacando esse ou seja atacando o outro. Porque é durante esse turno, não é durante esse ataque. Você pode ir aumentando e deixando mais forte as suas cartinhas. O Zedas também que ele é outro vegan. Durante o pareamento, atacando, você pode escolher uma outra unidade. Você destrói ela. Se você fizer isso, você escolhe uma unidade inimiga de 4 ou menos de nível, causa 2 de dano. Como você provavelmente vai escolher os bichinhos ou fraquinhos ou já zoados para você aumentar o seu trash, fazendo isso você causa 2 de dano. Então é interessante, né? Talvez você precise de muitos recursos para fazer o deck funcionar, porém é uma estratégia nova, é algo diferente. Temos aqui o The Furse também é vaga. Quando ele entra, você escolhe um X-Rounder, carta do seu trash, e adiciona para sua mão. Se você fizer isso, descarta uma outra carta. Então você recupera a carta, mas você mantém o seu trash acumulado para que as suas habilidades ainda aconteçam. Temos o Zeidra aí ele é um dos bosses, ele tem High Maneuver é sempre muito bom, e quando pareado com o piloto X-Rounder, você escolhe 4 cartas vegans e exila elas. Se você fizer isso, você escolhe uma unidade de 4 ou menos e destrói. O interessante é porque 4 de nível é uma curva média. Tirando os bosses, normalmente nível 4 é meio de curva e é uma grande parte do deck. Então é interessante porque você destrói. Simplesmente destrói, você não precisa se preocupar em causar nenhum tipo de dano.
Aqui, Desil Galete, ele é vegan e X-Rounder. E quando linkado, você escolhe uma unidade vegan de nível 2 ou menos do seu trash e pode trazê-la de volta pagando o custo ao deploy. Então, também um reanimatezinho quando linkado. Mikazuki também que vem no ST5, quando ele entra, causa um de dano em um nele e em outro. Nós temos o Zerhart Galete, Vegan Axe Rounder. Quando pareado, você pega duas cartas do topo do seu trash. Se você fizer um Vegan, você escolhe uma unidade e dá menos 2 de AP. Então você aumenta o seu trash e diminui a força do outro quando pareado. Temos o Overflow para dar o drawzinho. No caso, como essa é a única carta branca, se você quiser colocar, no caso, a cabeçuda também serve como uma forma de simplesmente comprar 2. Mas como você quer aumentar o seu descarte, comprar 2, descartar 1 é algo interessante também. Look of Determination, você tem o Burst ativa como action, ele é um comando, e o action dele você escolhe uma unidade ativa de 2 ou menos de nível e destrói. Se você tiver 10 ou mais cartas, você pode escolher uma outra unidade que seja 4 e destruir. Então você vai lá, destrói um nível 2. Tem 10 cartas no trash, então pode destruir um nível 4. E aqui também, como main, você pode trazer o bicho de volta, um reanimate, igual o outro reanimate que a gente viu. E nós temos aqui o Freeden, que também da mesma forma. No caso, isso aqui é uma base future para você aumentar a quantidade do seu dash. E agora a gente vai para o World Federation Age. Mas, Rafa, Earth Federation já joga, sim. Mas como no caso apenas 4 cartas, que é o GM, que é algum tanque, que é o Gundam Veião, que é o Amor, que é o Show of Resolve, realmente jogaram um pouco até então, e o Age mesmo vindo em XD2 não brilhou, aqui no caso vamos colocar 5 cartas de 15. Eu acho que a gente pode considerar como um novo arquétipo jogável, ainda mais porque ele é Earth Federation, entre aspas, puro, com as cartas de Age que fazem essa brincadeira. Então nós temos aqui o GM como o começo, nosso turno inicial, nós temos o Guntank para dar o pingzinho, a gente tem o Ganesh Custom, que quando ele entra, você tiver 7 ou mais, você tiver uma carta de nível 7 ou mais, e for o Age, você dá mais 2 de AP nesse turno. Nós temos o Age 1, que quando ele entra, você faz colocar um X-Resource, se tiver um nível 7 em campo, você consegue comprar uma carta, então no caso ele dá aquela rampadinha para você chegar nos turnos finais logo. Temos o Age 1 normal, no caso ele é apenas um vanilão mesmo, mas ele é Age Earth Federation para o Asuno Family Trait. Temos o G-Bouncer, que quando você tiver um X-Resource, você pode escolher um Age e dar High Maneuver. Então se você tiver o X, que é algo que você vai criar, obviamente, seja ele porque você é o segundo, seja ele porque você colocou o em campo por causa do deploy, ele ganha High Maneuver, algo também sempre muito bom. O Veião, algo que todo mundo já conhece, quando ele entra, dá mais um, quando ele tá pareado, dá mais um pra todo mundo, tem Reaper 2. Nós temos o Gundam Age 2, que quando pareado, você escolhe uma unidade restada e você pode atacar se for possível. E aqui nós temos, quando linkado, você aumenta um X-Resource também. Nós temos o Gundam N1, que tem Repair, e quando pareado você escolhe uma unidade virada, causa 1 de dano nela, e se destruir essa unidade, você dá 1 de draw. E aqui a Penelope Zona, pra galera que pegou o ST8 e falou, puta que bosta, comprei um deck errado. Querendo ou não, tem um deck pra ele, sim, pelo menos algo que dá pra ser testado, funcionado. Earth Federation, porque pareado com atacado uma vez por turno, você pode revelar um Earth Federation Card Unity, você coloca ela no fundo do deck e compra 2 cartas. O Amuro todo mundo também já conhece, quando ele pareia, escolhe uma unidade de nível 5 ou menos de HP e coloca ele virado. Nós temos o Ameso Asuno, que no During Link dele, se ele tiver linkado num Age System, dá mais 1 e dá Breach. E o Lane aí, como mais 1, que se você comprar uma carta por um efeito de uma carta azul, você dá High Maneuver. Ou seja, se ele tiver linkado no Penelope, você dá High Maneuver pro Penelope. Chove Resolve, compra 2, e como base, a gente coloca aqui o Corsica, que querendo ou não, ele dá um pouco mais de defesa. Ah, mas Rafa, eu quero colocar, já que é Earth Federation, quero colocar a base que cria token. Perfeito, pode ser também. E deixando por último, mas obviamente o mais importante, que eu estou realmente muito animado, que é o Celestial Beam, o CB. Onde a gente tem aqui o Zero Gundam, que é de turnos iniciais. Temos também o Gundam The Mines, também um Locom, também que já vem no ST7.
Temos o Gundam Venturi, que é blocker se tiver um piloto em campo, aqui do Tieria. Temos aqui o Gundam Kyrios do Aleluia Aleluia, que ele reduz o custo se tiver cartas linkadas em jogo. Temos o Exia como o principal atacante do Setsuna. Nós temos o Gundam de Mines, que durante seu turno, se a unidade destruir uma outra unidade, recupera 2, se Duren Link dele dá mais 2, ou seja, ele fica um bicho bem brutão com o Locom. Temos o Gundam de Mines, que tem aqui Breach 3. Temos o Exia, que vem no ST7, que quando você tiver 7 ou mais CBs no seu trash, você pode escolher um resource e deixar ele ativo. E quando ele for pareado, você coloca 2 cartas do seu deck para o seu trash. Se você fizer isso e tiver um CB, você compra uma carta. O Gene Armor, que ele é blocker. E temos o Exia Transarm, que ele é o grande Big Boss. Suppression, causando aí 2 de dano simultaneamente. E se essa carta destruir um enemy shield área, se ele é shield área, ele pode ser tanto shield quanto base. Se causar dano, se tiver 10 ou mais cartas de CB no trash, você escolhe uma unidade que tiver menos HP e destrói ela. Tipo, já era, é destruir. Como pilotos, nós temos o Aleluia, que durante o seu turno, se tiver um CB linkado, ele não recebe dano de 3 de AP ou menos. Nós temos o Locom, que quando ele for pareado, você pode escolher e bater com uma unidade ativa em pé, de acordo com o nível do robô que estiver sendo linkado. O Setsuna, que quando ataca dá mais 1 nesse turno, se tiver 7, ele dá mais 1 para todo mundo. E o Tactical, que ele, obviamente, ele é o buscador. Temos o Armored Intervention, que ele muda o alvo do ataque, então se deixa o bicho virado, pá, destrói ele lá. E nós temos o Freeden como base para aumentar o seu trash e o Ptolomaios para colocar também. Caso por acaso você quiser deixar um deck um pouco mais defensivo, você também pode colocar o Tieria e também as suas unidades. Porque o Tieria, quando ele for destruído no turno do oponente, você compra uma carta e ele tem uns blockerzão bem bruto. Então, no caso, você pode então escolher qual é a proposta de estratégia que você achar mais legal. Então, pessoal, essas aqui são algumas listas que vão vir devido ao GD3. Obviamente, eu quis trazer mais listas que pudessem ter uma notoriedade. Ou seja, cartas que se não tivesse GD3, eles nem jogariam. Tanto que o Age precisava de reforço e agora com o Earth Federation, e ele também brinca com essa ideia de Earth Federation, com o Age funciona bem. Ou parte do Vegan, ou parte do X-Rounder, porque meio que mistura um pouco de todos, o Venturi. Então eu quis trazer esses decks, principalmente que quero jogar com algo novo. Perfeito, temos aí algumas estratégias novas. E no próximo vídeo, como eu disse, eu vou pegar algumas listas que já existem e algumas pequenas modificações devido ao fato de estar surgindo o GD3, ST7 e ST8 também. Pare suas armas, ligue os seus motores, porque a guerra vai começar.